Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e um bom começo de semana. Meus amigos, hoje é dia de decisão, hoje é dia de ser campeão brasileiro em cima da mulambada. Vamos falar aqui sobre o Sub-17 que joga a final hoje do Campeonato Brasileiro. Vamos falar muito aqui sobre a expectativa do parcelamento da dívida trabalhista. O Vasco aguarda uma resposta nesta semana. E com relação à equipe profissional, jogador no momento decisivo, pego na balada, no flagrante. Vamos falar aqui sobre a reapresentação da equipe vascaína visando o jogo contra o Londrina. Vamos falar muito aqui sobre a situação de reforços e a política do clube. Me acompanhe até o final. Valeu? Vamos lá. Categorias de base. O Vasco encerrou ontem a sua preparação lá no CT de Duque de Caxias, na Washington Luiz, visando a partida aí contra o Flamengo. O Vasco já está na cidade de Volta Redonda. Esse jogo acontece hoje às 20 horas com transmissão do Sport TV. Os meninos do Vasco estão empolgados. 3 jogadores aí do Sub-17 foram convocados aí para a seleção brasileira. E vai ser uma verdadeira batalha hoje no estádio Raulino de Oliveira. O Vasco venceu o primeiro jogo por 3-1 e pode perder até por um gol de diferença. Se Deus quiser, vai dar Vasco. Acompanhei aí todo o trabalho do técnico Igor Guerra e espero que o Vasco desenvolva um bom trabalho aí. Bom, com relação ao parcelamento de dívida trabalhista, a gente tem falado muito sobre essa situação. O Vasco, baseado aí na lei do clube empresa, está fazendo aí um requerimento de 145 milhões de dívidas para ser parcelado aí em 6 anos. Essa semana será uma semana decisiva. O Vasco precisa reivindicar os seus direitos, porque vai acabar estourando penhoras e a gente não está mais no ato trabalhista. Perfeito? Então que tenhamos sorte aí. Bom, com relação à equipe profissional do Vasco da Gama, hoje é dia de reapresentação visando o jogo contra o Londrina. Jogo que acontece na quarta-feira às 21h30. E não existe outra opção, gente. É vencer. O Vasco da Gama está aí na 9ª colocação no Campeonato Brasileiro. E o Vasco, acabando aí o primeiro turno, não conseguiu chegar aí entre os 4 primeiros. É lamentável o que está acontecendo com o nosso Vasco da Gama. Novidade aí no treinamento de hoje com relação à reapresentação é o Lucão, que volta aí, vai ser o titular. O Vanderlei, ele foi expulso na última partida. Veremos novidades aí no time titular, sim. O Léo Matos volta aí junto com o Marquinhos Gabriel após cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo. O Lisca aguarda aí a aprovação do departamento médico do Vasco da Gama para poder contar aí com Daniel Amorim, Bruno Gomes e Michel. Morato vai fazer novo exame hoje para ver aí se ficou recuperado da situação do Covid. Estando com condições, será relacionado para a partida aí contra a equipe do Londrina. Certo mesmo é que o MT vai desfalcar o Vasco da Gama. O MT foi pego na balada, infelizmente é um jogador que está se perdendo. Isso demonstra o
quão o Vasco da Gama está aí sem comando. Não foi o primeiro caso este ano. Meses atrás, o Michel, que é um jogador aí que está mais de um mês parado, foi para uma festa, foi para o Arraiá, olha a chuva, e o Vasco nesse temporal. Então, meus amigos, o jogador tem que ter consciência que o corpo é seu instrumento de trabalho. O MT estava até com uma mulherzinha bonita lá, mas é o seguinte, MT, tenha responsabilidade. O Vasco da Gama fez um investimento de 700 mil reais e você está começando a carreira agora. Você deveria estar aí simplesmente correndo atrás, meu amigo. E olha, tá explicado por que o rendimento desse MT caiu tanto e por que tem jogador do Vasco andando em campo em determinados jogos. Não tem compromisso, não tem dignidade para vestir essa camisa aqui. Mas aonde está o presidente do Vasco neste momento? Seu Jorge Salgado? Ninguém sabe. Aonde está o seu Osório? Ninguém sabe. Infelizmente, o Vasco fica dessa forma e desse jeito, largado aí às moscas. Com relação à situação de reforços, pessoal, essa semana a gente vai ter novidades aí. É aniversário do Clube de Regatas Vasco da Gama e é só a gente usar a inteligência, gente. Se o Vasco ficar aí na Série B, a gestão do Jorge Salgado acaba no mês de dezembro, independentemente de ter reviravolta ou não. Porque se o Vasco ficar 2022 na Série B, já era, meus amigos, acabou essa gestão do Salgado. E eles sabem que para a política, pela permanência deles aí no Vasco da Gama, eles vão começar a fazer loucuras sim. Vão atrás de reforços. O Lisca aí está sendo cobrado muito, porque o Lisca pediu mais tempo aí para avaliar as posições que são carentes no Vasco da Gama. O Lisca fez uma lista, deu ao Pássaro. O Pássaro precisa correr porque setembro está chegando. Se não contratar agora no mês de setembro, já era. Muitos jogadores sendo especulados aí no Vasco da Gama. O Vasco estaria atrás aí de um camisa 10, de um volante e também de um zagueiro. Muito se falou nos últimos dias aí de Maicon, né? Que é um jogador do Carlos Leite que poderia vestir a camisa do Vasco da Gama. Esse camisa 10 é guardado aí a 7 chaves. Muito se falou do Lindoso aí para ser volante do Vasco, mas é o seguinte, tem que contratar, não pode ficar só no campo das especulações. O Vasco tem que ir para cima. O Vasco aí é inadmissível essa situação do Vasco estar na 9ª colocação após terminar o primeiro turno. Então só falta uma rodada. O Vasco precisa, galera, ser administrado com mais carinho e com mais ordem. Espero que a gente tenha essa semana aí novidades na justiça para que o Vasco entre verdadeiramente no rumo certo. Obrigado pela sua atenção. Essas foram as notícias do Vasco. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!